Olá, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Hoje, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, quando nós nos propomos a gravar esse vídeo, esse áudio, né? Convidando os amigos, as amigas do Quai, do Face, do YouTube, das redes sociais, para juntos continuarmos o nosso desafio desse ano de 2026, que nós iniciamos lá atrás, iniciamos dia 1º de janeiro. E pretendemos levar nesse ritmo até outubro, novembro do recorrente ano. Mas lembrando a todos que esses vídeos, esses áudios são e serão atemporais. Serão por toda a existência, enquanto a internet existir, não é mesmo? Enquanto nenhum parente, nenhum sobrinho, alguém entrar na minha rede social quando eu me partir, né? Quando eu partir, quando eu ir embora e apagar. Se ninguém apagar, se ninguém excluir minhas páginas, a minha latinha, a nossa leitura, o nosso estudo estará eternamente enquanto existir internet. E Wi-Fi. Bom, obrigado a todos, né? Obrigado a todos que estão se aproximando, chegando. Obrigado a você também do YouTube. Fiquem à vontade. Bora. Agora que o pessoal já chegou, o pessoal já se aproximou, né? Já estão aí dando bom dia, boa noite, boa tarde, conversando, né? Obrigado pelos coraçãozinhos, obrigado pelos incentivos. Amo todos vocês, pois se vocês estão aqui, se vocês entram em contato conosco, se vocês assistem nossos vídeos, se vocês escutem nossos áudios, vocês fazem parte da grande família estelar que estamos reunindo para juntos cumprirmos essa missão de espalhar, trazer a boa nova de novo, né? Que Jesus trouxe lá atrás, há 2026 anos, 2030 anos, e nós estamos relembrando, né? Rememorizando, trazendo à tona. E nós, quando eu digo nós, é todos vocês que estão nos acompanhando, porque se de alguma forma vocês vêm acompanhar os nossos vídeos, nossas mensagens, nossos cortes em todas as redes sociais e particularmente, não é à toa, não é acaso. Todos nós fazemos parte de uma equipe estelar, uma equipe que veio para isso. O meu papel aqui, o nosso papel é só relembrar, só trazer a luz para clarear, trazer à tona o ser especial que existe aí dentro de você, minha amiga, meu amigo. Que existe dentro de você, meu amigo, minha amiga do Face, meu amigo, minha amiga do YouTube. Todos nós temos uma participação especial na mensagem de Cristo. Bom, feita a apresentação, esperei o pessoal chegar, conversar, dar boa noite entre si, né? Pois somos todos irmãos, toda uma família, né? Apesar da distância, somos uma família. A família estelar que Jesus está reunindo novamente através das redes sociais. Bom, vamos fazer a nossa prece de abertura, né? Vamos esquecer por uns instantes as nossas tarefas, os nossos compromissos, as tribulações que nós temos no dia a dia, que nós temos no nosso lar, no nosso local de trabalho, com a nossa família, com nossos filhos. Vamos tirar esses minutinhos agora que vamos entrar em contato com Jesus, com Deus, com a espiritualidade amiga, né? Vamos entrarmos de corpo e alma, vamos focar neles. Mais tarde a gente volta para os nossos afazeres, mais tarde a gente volta para os nossos compromissos materiais. Só que Jesus convida, Jesus pede, Deus, a espiritualidade, que tenhamos compromissos com eles também. E como é que nós temos esse compromisso? Tirando um tempinho da nossa vida diária para
ouvirmos, lermos, meditarmos, estudarmos e vivenciarmos as mensagens de Jesus. E este é o momento. Pai, te agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos, seja fisicamente, seja espiritualmente, através dessa corrente energética que une a todos os seus filhos e filhas, sementes estelares que estão espalhados por todo esse orbe terreno. Pai, Jesus, envia nossos lares, as nossas casas, nossos mentores, nossos anjos de guarda, para nos inspirarem mais uma vez, nos intuírem, virem ao nosso encontro, nos auxiliar, para um estudo, uma leitura saudável sobre a tua passagem, sobre os teus ensinamentos, as tuas orientações, quando esteve em carne junto de nós. Que possamos ser fiéis à tua mensagem, à tua orientação. Façamos de nós um instrumento da tua glória, ó Pai, ó Jesus, ó mentores de luz. Com o Pai Nosso, daremos por aberto a nossa leitura de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal. Que assim seja e assim será. Amém? Amém? E amém aos nossos amigos do YouTube e de todas as redes sociais. Bora lá! Sem mais delongas, né? Caí enrolando, mas gente, eu sou assim, gente. É um estudo, mas não é um estudo tão chato como parece. Porque eu sempre acabo falando mais que o nome das cobras. Falando mais do que devia. Vamos lá. Requisitos para seguir Jesus. Eu tirei do Evangelho de Marcos e do Evangelho de Lucas. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, nos versículos 34 até o 38, e lá no Evangelho de Lucas, se você quiser pegar a sua Bíblia e tal, né? Por isso que a gente fala as referências, até é orientado, sabe o que é orientado? Jesus orienta, a espiritualidade orienta, isso aí. Nós vamos naquela pessoa que a gente gosta de ouvir, que a gente se entende, né? Porque a gente tem nossos palestrantes, a gente tem os nossos pastores, os nossos padres, que a gente gosta, é do ser humano. Ou até que a gente conhece aleatoriamente. A gente ouve, é orientado para ouvir, para ver, para participar, para ir, mas também para aprender a ter discernimento. E como é que eu aprendo a ter discernimento? Opa, eu vou ver se realmente está lá na página que aquela mulher falou, aquele cara, o Eduardo, falou. Eu vou ver se tem coerência aquilo que o Eduardo falou, aquilo que aquela mulher falou. Isso é a fé raciocinada que Jesus já veio ensinar lá quando ele veio. Porque até então era uma fé cega. O que os sacerdotes falaram, o que os escribas falaram. E aí que muitos escribas, muitos saduceus, né, muitos fariseus aproveitavam para ludibriar a população. Era onde roubava as viúvas, né, tirava o pouco que sobrava para eles, que era tirar os terrenos, tirar a casinha, os móveis, tudo. Deixava a coitada só com a roupa do corpo. E olha lá ainda. Quando não usava para malandragem masculina, né? Vocês me entendem. Infelizmente ainda tem isso. Então, por que Jesus veio? Jesus veio
para explicar e para orientar a ter uma fé raciocinada. Porque quando nós temos uma fé raciocinada, a gente só se engana se a gente quer. Se a gente deixa ser raciocinado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, se a gente deixar. Então, o gostoso, o bom é isso. Quando a gente aprende a racionalizar, a raciocinar, a ler, não só ouvir o que o Eduardo fala, não só ouvir o que aquele padre que eu gosto, aquela pastora, aquela palestrante mulher, aquele palestrante homem espírita fala. Mas eu tenho que ver se faz coerência com o que eu estudei, com o que eu estudo, ou com o que eu vou estudar, eu vou lá. Então, por isso que a gente sempre vai falar. Eu tirei lá de Marcos, capítulo 8, 34, capítulo 8, versículo 34 até o 38, e tirei lá de Lucas, no capítulo 9, versículo 23 até o 27. Né? Então, nós vamos estudar aqui dois, o Marcos e o Lucas. Bora lá? Feitas as apresentações, bora lá. Então, Jesus falou aos seus discípulos. O que Jesus falou aos seus discípulos? Bora ver? Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. E Jesus continua. Porquanto, que benefício terá o homem se ganhar o mundo inteiro e sua alma sofrer perda? Jesus continua. Mais uma perguntinha de Jesus. O que dará o homem em troca de sua alma? Jesus continua. Pois o Filho do Homem está para vir na glória de seu Pai, com os seus anjos. Então, restituirá a cada um segundo as suas ações. Amém? Jesus fala assim, amém, ou seja, crês? Certeza? Amém, te digo, com certeza vos digo, que há alguns dos que estão de pé aqui que não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Que acabou. Agora vamos pegar umas palavrinhas e traduzir, né, trazer para o dicionário, que daí fica melhor o entendimento. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após, o que é após? Literalmente atrás, depois, né? Após mim, depois de mim, né, atrás. Negue, o que é negar? Recusar, repetir a si mesmo. Tome, o que é tomar? Erguer com as mãos, carregar, levantar um objeto a fim de transportá-lo. Então, tome a sua cruz. Então, pegue com a mão, transporte, leve, de alguma forma, mas leve a sua cruz junto contigo. E vá atrás de Jesus, né? Siga Jesus. Pois quem quiser salvar a sua vida, né, literalmente a alma, a vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Porquanto que benefício terá o homem se ganhar? Ganhar é tirar proveito, lucrar, poupar, ganhar. É outra palavrinha. E sua alma? Alma. Sofrer benefícios terá o homem. Tá. Então agora vamos para a nossa leitura. Então por que Jesus diz, né? Se alguém quer vir após mim, né?
que vir atrás de mim, se alguém quer seguir Jesus verdadeiramente, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Por que Jesus disse isso? E para não perder, né? Botar o marcador. E aqui está o fio que separa os verdadeiros seguidores de Jesus de todos os lugares, todos os âmbitos, não sei se eu digo, dos falsos seguidores, dos que estão na dúvida, dos que não entendem ou não entenderam ainda o que é seguir Jesus, né? Ir atrás dele, ir com ele. E o que essa passagem quer dizer? Negue a si mesmo, né? Tome a sua cruz e siga-me. O negar a si mesmo, muita gente se perde nesse momento, porque é difícil, não é fácil. A gente vê os gozos da vida, as facilidades que a vida material dá, para quem não segue os preceitos fielmente, por mais que doa, né? Aos olhos dos outros, porque quem segue fielmente não dói nada, mas aos olhos dos outros dói, né? Porque é uma pessoa estranha, uma pessoa difícil, uma pessoa complicada, uma pessoa totalmente fora do comum. Para os outros, para Deus, para Jesus, que é o que importa, não. É essa pessoa que está certa. É essa pessoa que é o exemplo. Mas bora lá. Negue a si mesmo e tome a sua cruz. Eu aprender, Jesus está dizendo para aprender a olhar e se conhecer. Quem é o Eduardo? Quem é a fulana? Quem é você de verdade? Porque a gente vive no automático, né? Nós somos ensinados, nós somos educados, e hoje cada vez mais, né? Com os TikTok aí, com os videozinhos curtos, só passar, né? Só, né? Dar aquela dopamina, passa. Então a gente é educado a viver no automático, né? Trabalhar, comer, se alimentar, né? E seguir o ciclo. E não parar para se conhecer. O que é mais comum na sociedade geral, no mundo, em todas as línguas, em todos os países, em todas as nacionalidades. Eu falo assim porque tem pessoas que pensam que eu estou falando especificamente do grupo. Não, eu estou falando no geral. Então por isso que tem que falar a real, né? É do país, é do mundo. Então as pessoas acham que eu estou falando do grupinho que eu conheço. Não, eu falo no geral. Eu conheço a psique humana do mundo, né? O que acontece? Nós somos ensinados a nem nos observarmos, a não sabermos quem realmente somos, quais a nossa personalidade verdadeira. Porque o que a gente observa é as pessoas sempre tentando se adaptar ao ambiente. Há um grupinho A de pessoas, depois conhece outro grupinho B, conhece outro, e vai tentando se adaptar. E aí chega uma hora que o seu quebra-cabeça, que é a sua personalidade, está toda despedaçada e você não sabe mais quem você é de verdade. Quais os seus gostos, qual a sua personalidade, as suas virtudes, boas ou más. Porque você não para, você, o ser humano, nós, não paramos para nos conhecer, para saber até onde é o meu limite, para mim não avançar no limite do outro. E o convite de Jesus que o negar a si mesmo é, para poder negar a mim mesmo, eu tenho que me conhecer. Mas não é negar assim, Eduardo, não vale nada. Não, não é isso. É negar as minhas más tendências. Porque quando eu aprendo a me conhecer, quando eu aprendo a saber quem eu realmente sou, o que realmente me satisfaz,
É? O que realmente eu procuro na minha vida, se há me sentir em paz com no amor, ou é uma realização profissional, ou é uma realização de fé, de espiritualidade, estar em comunhão com Jesus, com Deus, ou os três, mas eu tenho que saber do meu íntimo. Então, o negar a si mesmo é aprender, porque daí se eu conheço o meu íntimo, quem eu sou de verdade, não a opinião alheia, tanto para o bem como para o mal, não vai te fazer, não vai te atacar, não vai te infligir, porque você sabe quem você é de verdade. O que acontece é que, dependendo da opinião dos outros, você se melindra, você trava, você para, você desiste dos seus sonhos. É? Quando alguém fala a palavra, isso não é para você, tire isso da sua cabeça. Isso é loucura. Você não tem condições. Você não nasceu para isso. Você é isso, você é aquilo. Quem não se conhece, infelizmente, 90% da população de seres humanos, encarnados, e até mesmo os desencarnados, acreditam. E aí deixam de realizar seus sonhos, de conquistar a sua felicidade. Que quando nós encontramos um propósito, seja qual for que você queira ter como propósito, que propósito, gente, eu estabelecer uma meta e querer atingir essa meta. Não importando, não passou por problema, não importando a opinião dos outros. Só que para chegar na meta, eu tenho que me conhecer, lá no meu íntimo, para poder me fortalecer. Né? Então, quando Jesus diz, se alguém quer vir atrás de mim, né, comigo, negue a si mesmo, tome a sua cruz. Porque para ser um cristão, um evangélico, um espírita, um católico, cristão nos preceitos de Jesus, né? Não é fácil. Não é fácil mesmo. Quem disser para vocês que é fácil, tá mentindo. Simplesmente, sabe por quê? Se nós olharmos a história dos apóstolos até os dias atuais, de todos que, de alguma forma, entraram em contato com Deus, com Jesus, receberam a incumbência, a responsabilidade de guiar a humanidade, de trazer as boas notícias, trazer a boa nova, reviver, né? Trazer o evangelho redivivo, ou seja, reviver o evangelho, que é o que nós todos fazemos, estamos revivendo. Né? Porque o livro é fechado, o livro fica ali uma palavra morta. Né? Aí a gente abre, o livro ganha a história, a passagem, ganha vida. Então nós estamos revivendo o evangelho. Todos, né? Os apóstolos, Estevão, todos, José, coitado. José foi traído pelos irmãos, né? Foi colocado num buraco lá, preso no buraco, vendido como escravo. Ou seja, sofreu um tempinho, depois foi preso, uma mulher fez falsa acusação sobre ele, né? Foi preso. Depois a gente viu, né, que o faraó lá viu o potencial dele e aí ele virou governador e tal, José. Melhor governador que eu. Mas estou dizendo assim, ó, todos, se nós pegar todos, não tiveram uma vida fácil. Não tiveram uma vida boa, uma vida tranquila. Sua grande maioria, 99,9%, e até os dias atuais, nem sua família apoia ou apoiou. Nem sua esposa. Nem seus filhos. Nem colega de trabalho. Nada. Por que isso? Porque o mundo está envolto em sombras. O que reina na atualidade, 2000 anos atrás e agora,
É o mal. E o mal quer continuar dominando. Quer continuar escravizando as mentes dos seres humanos. Né? Continuar ali nos seus tentáculos, controlando a humanidade. E aí quando Deus envia os apóstolos, José, Moisés e os trabalhadores da vinha da luz, as sementes estelares, o mal tenta, de todas as formas, não deixar que essa luz saia para fora. Não deixar que a pessoa acorde. Não deixar que a pessoa descubra quem ela realmente é. O que ela veio fazer. E nós estamos falando aqui para todos vocês. Porque se vocês estão conseguindo, exatamente, vocês, 7 mil pessoas que estão ao vivo agora no Quai. E se vocês conseguem, com prazer, ficar meia hora, 1 hora, quase 2 horas comigo aqui, escutando, estudando junto o Evangelho, mas não digo só comigo, com qualquer vídeo, com qualquer lugar, ou vocês mesmo sozinhos, onde vocês estão aqui, gente. É porque vocês estão despertando para a realidade verdadeira de vocês. Que vocês estão descobrindo o propósito aí dentro de vocês, que está latente, está dormindo. Porque a maioria está aqui em missão. Só que as pessoas pensam que missão é... Não, a missão é cuidar do familiar, é cuidar de uma pessoa, é cuidar de uma equipe, é cuidar do trabalho, é ser exemplo de alguma forma. Só em ser uma pessoa honesta, só em ser uma pessoa boa, justa, já está cumprido a missão. Então, o nosso intuito aqui é esclarecer, trazer a luz, trazer a quem você é, fazer vocês, nós refletirmos, sairmos daquele filme da Matrix, do sistema, e abrirmos os olhos e vermos que temos um propósito e entendemos exatamente aqui, né? Negar o velho eu, o Eduardo, aquele do passado, né, que fazia as coisas erradas, vivia diretamente no mundo, não é para deixar de viver no mundo, não é, mas vivia diretamente, sem estar com Jesus, sem estar com Deus, e passar a ser um novo Eduardo, uma nova Maria, uma nova Clarice, uma nova Patrícia, um novo João, um novo José. Então, negar é negar as más qualidades, as más virtudes. Mas não negar assim, não, eu não tenho mais e continuo tendo, não. Negar é fazer de tudo para deixar de não ter mais. Se aquilo que você, ao se conhecer, você sabe. Aquilo que te perturba, se é o alcoolismo, tentar deixar de vez. Se é o cigarro, deixar de vez. Se é a inibição, se é um pouco tímido, deixar de vez. É deixar a má qualidade de vez. Se é irritadiço, se é nervoso, se é bravo, se é um mau marido, uma má companheira, deixar de vez. Para conseguir seguir Jesus, tem que deixar o velho para trás. O velho é a má tendência, né? As más qualidades, as más virtudes. Não me entendo errado. Por quê? Porque quando nós vemos os apóstolos, quando Jesus simplesmente convidou, né? Ele estava lá trabalhando, vida normal, que nem eu, você. Imagine nós estamos no nosso local de trabalho, na nossa casa ali, estamos no local de trabalho. Mal começamos.
Temos o crachá, entramos lá. Não deu nem meia hora. Temos ainda 8 horas pela frente. Aí Jesus chega. Foi com os apóstolos, né? Tava tudo pescando, tudo sua vidinha normal. Nem sabia, nem imaginava. Aí chega, fulano, me segue. Vem comigo. Será que você largaria? Sairia naquela hora mesmo. Seu trabalho. Que no caso dos apóstolos foi material, né? Foi físico. Mas o convite de Jesus para hoje não é material. Não é físico. É espiritual. É por dentro. É a alma. É as qualidades. É as virtudes. Mas no caso dos apóstolos foi material. Para vocês terem uma... Mas é que não é tão fácil assim, né, gente? Imagina. Se põe no lugar. Aí, pá, mas aí a gente começa a pensar, pá, né? Botar os contras. Mas eu sair agora, como é que eu vou pagar aluguel? Vou deixar minha esposa, vou deixar meus filhos. Que explicação eu vou dar que eu vou sumir pelo mundo? Aí já titubeia, já fica com medo. Então, o convite que Jesus faz hoje para seguir ele não é deixar o material, porque não tem necessidade, né? A gente não precisa nem estar viajando para... graças a Deus, uns têm os prazeres de poder viajar pelo mundo aí, ou pelos estados, que nem eu tive, de viajar pelo estado, morar no estado inteiro, para poder espalhar o evangelho. Cada lugarzinho foi espalhado. Alguém aprendeu, ou está levando a vida com outro olhar. Mas nem todo mundo tem que viajar, nem todo mundo tem que se separar da mulher, nem todo mundo tem que se separar da família, largar o trabalho. Não é isso que Jesus está dizendo. O negar é aprender a deixar as más tendências. Tá sempre se melhorando. Porque como é que eu vou dizer que eu sigo Jesus se eu tenho o coração enraizado de ódio? Como é que eu vou adorar Deus, adorar Jesus, se eu não consigo perdoar ninguém? Nem meu filho, nem meu marido. Né? Como é que eu vou... Então, todas as más qualidades. E assim vai, né? Como é que eu vou dizer pro meu irmão, né? Meu irmão sabendo que eu sou religioso, de qualquer religião, como é que eu vou dar uma orientação para ele ou para ela? Meu amigo, isso aí que você está fazendo, posso te dar opinião? A pessoa, pode, né? Se tem uma intimidade ou não. Aí você, como é que você vai dizer, olha, isso aí, não é legal. Não é legal trair a mulher, não é legal trair teu marido. Não tá certo. Deus não gosta. Mas daí, eu falei e tal, mas eu sei que eu traio, que eu tenho meus contatinhos no WhatsApp, que eu tenho meus contatinhos no Face, da vida também, né? Play do Face, pula pra vida. Tenho moral? Eu terei moral? Meu conselho vai fazer efeito nessa pessoa? Não vai. Jesus vai estar do meu lado, porque é assim a espiritualidade. Quanto mais honesta você for, a espiritualidade, os anjos da guarda, os mentores, Jesus está ali com você. E quando você vai dar uma orientação, quando você vai dar um conselho, quando você vai dar um acolhimento, né, para um amigo, uma amiga, a pessoa que você ama, que você gosta, a espiritualidade vem ao teu auxílio e te auxilia a falar aquilo que a pessoa necessita ouvir, precisa ouvir, para ela crescer, para ele crescer. Né? Agora, se eu sou hipócrita ou uma hipócrita, se eu não aprendi essa mensagem, então eu não me liguei, eu sigo Jesus, mas eu continuo fazendo as coisas erradas. Né? No caso aqui eu falei para não trair. Né? Aí se eu traio, mas eu dei a orientação, não valeu nada, só foi da boca. Agora, se eu entendo a mensagem aqui, ligar a mim mesmo, ou seja, o que no passado, há 1, 2, 10, 15, 20 anos atrás, eu fazia, eu traía, isso, aquilo, pá, que era o assunto lá que nós botamos aqui, é um exemplo. E aí eu parei mesmo. Tirei os contatinhos,
né? Vou explicando, conversa. Parou no feto. Aí Jesus viu que realmente parou. Deus viu, não, ele realmente parou. Aí quando chega esse momento de eu dar a orientação, dar o conselho, aquela minha orientação, se a pessoa é honesta, a pessoa segue à risca os preceitos, ensinamentos, conselhos de Jesus, ainda que afete as outras pessoas, ainda que as pessoas não entendam por que você age assim. Quando você for orientar aquela pessoa, ó, meu amigo, trair, Deus não gosta e tal. Não é bom, nem para a tua saúde física, nem para a tua saúde mental, e muito menos para a tua saúde espiritual, que é a que mais importa. A voz desse homem, dessa mulher que é verdadeiramente cristã, é muito mais forte. O impacto que dá nessa pessoa que ouviu é muito mais forte. Então, a probabilidade dessa pessoa, em algum momento, ou instantaneamente, mas em algum momento, parar para refletir, parar para pensar sobre a vida presente, a vida futura, sobre fé, sobre religião, sobre mudar os conceitos, né, da vida. O impacto desse cristão, dessa cristã perante aquela pessoa será muito maior, porque está alicerçada, porque verdadeiramente faz o impacto, que é Jesus, os mentores, os anjos de guarda. Então, por isso a importância que Jesus deu aqui. Olha, para me seguir verdadeiramente, porque não basta só caminhar, como era lá naquela época, né? Só caminhar, todo mundo caminha e segue. Ou só olhar vídeo, assim, que seguir é isso, né? Só aperta o botão seguir ali e deu. Mas é constante. É ter constância e querer mudar. Querer ser uma pessoa boa. Ser bom hoje. Aí amanhã eu quero ser mais bom, ser mais honesto do que eu sou hoje. E semana que vem ser mais honesto do que eu fui ontem. Eu vou ser amanhã. E assim vai. Essa é a proposta de Jesus aqui no começo. Então, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Ou seja, quem quiser viver só na materialidade, só no mundismo, só crescer material, só não importando se tem que passar em cima das pessoas ou não, vai perder a vida, né, gente? Pode ficar até os 90, 100 anos de vida vivo, encarado, vivo, tá? De boa. Ali com iate, mansões, mulheres, iate, mansões, mulheres, né? Que é o que a gente pensa quando a gente quer dinheiro. E vida boa, vida tranquila. Tudo bem. Mas perde a vida, né? Pode estar vivo, que nem nós agora, assim, falando. Mas você observa aquela pessoa, você vê que a pessoa só tem dinheiro. Só tem uma roupa de grife. Uma sacola de grife. Né? Uma Chanel. Uma bolsa Chanel, que é o que a mulherada sonha em ter, né? Tanto nós pobres quanto as influências que vão crescendo aí com o dinheiro. A mesma coisa que tento comprar para mostrar que tem dinheiro, status e coisa nada, é uma Chanel. Mas a gente vai observar, são tristes. Né? Perderam a vida. Vivem pro status. Para aparentar felicidade. Mas desliga aqui a rede social, né? Não tem nada de feliz. Olha esse casal Mayara Card e Primo Rico. Olha a dor de cabeça que eles estão tendo. Eles gravam, né? Eles gravam a vida toda deles, gravam desde que tomam café até a hora de dormir. Quase gravam a intimidade deles, né? Porque a intimidade de dia a dia eles gravam. Então, vai fazer um ano, então, gastando 100 milhões numa obra, que eles compraram a casa do Neymar. E não resolve, sempre dá problema. As pessoas não fazem o trabalho direito. E estão gastando. Tu acha que isso não dá ali, na hora?
Eles tentam parecer que, apesar dos problemas, apesar da coisa, estão tentando levar a vida, né, na felicidade, no riso e coisa, porque é vídeo, é máscara. Mas você acha que, que eles não estão lá no seu íntimo, apavorados, não estão dormindo direito, preocupados? Porque se eu, que sou humilde, se eu me propor a fazer uma casinha de 2 peças, e o pedreiro começar a enrolar, o pedreiro começar a ver, não vem, a obra não anda, e dá mais gasto, e o orçamento aumenta, e o orçamento diminui, e é aquelas confusão de obra, né? Eu não fico preocupado? Ela não muda todo o meu ecossistema interno? Você não imagina eles? Então, a felicidade em si não está só no material, porque para gastar 100 milhões de reais numa obra, numa casa de 100 milhões, numa casa, que eles nem vão ocupar. Eles vão morar lá, mas vida social eu não paro em casa. Não vou ter felicidade. Não tem e não vou ter. Porque a verdadeira felicidade está em negar a si mesmo, é se conhecer. Porque quando a gente se conhece, a gente consegue equilibrar os dois. O dinheiro, a materialidade, a vida mundana e a vida religiosa, a vida espiritual. Aqui me veio agora uma lembrança, obrigado, que o que eu acabei de falar, muita gente vai dizer, não, mas então vou abandonar toda a materialidade e vou ver a fé. Não, não faça isso. Continue sonhando. Continue buscando o seu bem-estar. Continue buscando uma casa melhor para sua família, para você. Um carro com mais conforto. Um emprego que remunere você melhor. Aquele ficar rico, milionário, trilionário, vai lá. Continue. Sabe por quê? Que Jesus também deu essa lição para nós, não em dinheiro, não pegar dinheiro. Mas Jesus também viveu no material. Quem aqui não lembra daquela passagem que Jesus falou assim? Né? Depois que os discípulos, 2 discípulos de João Batista preso, foram lá, né? A pedido de João Batista, para perguntar para Jesus se Jesus era mesmo o Messias prometido, que ele tinha avisado que viria, né? E tal, depois de João Batista. Aí, tudo aquilo, aí Jesus fala, explica que é ele sim, mesmo que João Batista teve dúvida, né, no finalzinho, mas é ele sim e tal, o Messias prometido e tal. Aí tem um fariseu lá que começa a questionar, né, isso aí é loucura, isso aí é coisa de bruxaria, você é um bruxo, você faz feitiçaria. Aí Jesus veio com essa frase, João Batista esteve entre vocês, está, né? Saibam vocês que de todo homem nascido de um ventre de uma mulher, João Batista é o homem mais evoluído que já esteve aqui entre vocês. E mesmo assim, ele não bebia, ele não fumava, ele não andava nas festas. E vocês não o respeitaram. Vocês viam ele batizando lá e não iam se batizar. Vocês viam ele lá profetizando e não iam lá. Aí aparece para vocês, que é Jesus falando, Jesus, não é eu. Aí aparece para vocês, eu, que vou nas festas, que falo com as pessoas rejeitadas, curo os doentes, que vocês rejeitam, fale eu. Vocês dizem que eu sou beberrão,
e comilão. Como agradar vocês? Vocês nunca se agradarão. Então, ou seja, Jesus equilibrava os dois. Jesus foi nos casamentos? Foi. Jesus repartia o pão ali com os apóstolos. Partia. Jesus estava sempre com população em volta, no mínimo 100, 200 pessoas, 50 pessoas. Tava. Mas só tem um detalhe. Como Jesus sabia equilibrar, que é a mensagem aqui, Jesus não tomava porre. Jesus não se alterava. Jesus não ficava nervoso. Jesus não dava em cima das mulheres lá, né? Jesus estava lá. Mas ele não tomava, não bebia, não fumava, mas estava lá. O que eu quero dizer com isso? Que temos que sim seguir a vida material, a vida mundana, mas equilibrar. O que hoje acontece, vida mundana lá em cima, né? Só mudando. E Jesus, Deus, igreja, centro espírita, eu só me lembro, ou só vou procurar, ou só vou ir procurar, ou só vou ler, ou só vou ver o vídeo. Quando a dor me atingir, quando algum familiar ficar doente, aí eu vou ir. Vamos ver a vida, vamos. Não, é para equilibrar. Essa é a mensagem de hoje, é para equilibrar. Então, né, tome a sua cruz e siga, ou seja, pega a cruz são as dificuldades, são os atrapalhos da vida, as dores que aparecem. Pegar ela, não negar, que não adianta. Vê-la, entender qual é a mensagem, o que devemos aprender com aquela situação, e pautada nos conselhos de Jesus. O carregar a cruz com ele é sempre pautarmos com Jesus. É sempre... Qual é a orientação que Jesus dá? O que Jesus fez? Qual a resolução que Jesus tomaria? O que Jesus diria? O que Jesus faria no meu lugar? Essa é carregar a cruz, certamente. Porque daí você está com o problema, você vai resolver o problema, vai resolver, de cabeça ele vai resolver com as melhores orientações, que é o Evangelho, que é a Bíblia, que é os ensinamentos de Jesus. Perder sua vida por minha causa. Então, e quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Ou seja, o perder a vida não é morrer, né, gente? Pode ser também, mas não é morrer assim, porque eu sou Jesus, não sei o que, daí alguém vem e bate, me dá um tiro. Não, não é isso. Poderia ser também, mas não é. Aqui, na mensagem de Jesus, aqui, não, que é, mas aqui, o perder a vida é... Perante a sociedade, quando você se dedica a Jesus, e quanto mais você entende as mensagens de Jesus, que é além da matéria, praticamente você perde a vida, né? Porque o que seus amigos de infância estão vivendo, relacionamentos, né, contraditórios, mas estão vivendo. Vida desregrada, estão vivendo. Tá? Você está ali, pautado nos conselhos da lição de Deus, Jesus. Então, materialmente é praticamente perder a vida, né? Tanto é que eles falam, aproveita, Eduardo, porque a vida é só uma, você não vive, você tem que conhecer o máximo de mulheres possíveis, você tem que viajar o máximo possível, você tem que tomar porre o máximo possível, porque a vida é só uma. Então, não vive, né? Então, perde a vida, né? Perde a vida. Só que não é melhor você viver um pouco a mentalidade e andar com Jesus por toda a eternidade do que aquele ímpio, aquela ímpia que está ali, troca-troca de relacionamento, de tudo isso que eu falei, material, e depois dar o baque, porque o baque veio,
A cobrança divina sempre vem, que é onde você não se sente bem, onde você não está feliz completamente. E aquele que soube ir para Jesus é feliz 24 horas por dia. Os reveses da vida não é tão impactante quanto é para os ímpios. Porque você sabe que você não está sozinha. Você não está sozinha. Você tem alguém te apoiando. Você tem alguém estendendo a mão. Você não vê. Você não toca, mas você sente, você sabe. Você tem a presença de Jesus. E isso te reconforta. Isso te fortalece. É onde você resolve os problemas, as dificuldades com muito mais rapidez e facilidade que o teu irmão que viveu só para a matéria, só para o físico. E esqueceu, deixou Jesus de lado. Né? Então, morreu, né? Porquanto que benefício terá o homem se ganhar o mundo inteiro e sua alma sofrer a perda? Que é o que a gente vê, né? O que tem de milionário, gente que a gente olha assim, meu Deus, por que isso? Por que vive nas drogas, né? Os cantores famosos, né? A Winnie House, aquela, com 27 anos, há uns 10 anos atrás já, né? De tanta loucuragem, morreu, né? De over, né? Dose. Milionário. Fama. Pessoas adorando. Pessoas aplaudindo. Teve tudo da vida. Mas não soube cultivar a alma. E aí não adiantou nada. Tá ela lá. Com certeza ela sabe que ela deveria ter cuidado dos dois, né? Não só da fama, mas também da alma, da fé, da espiritualidade, da religiosidade dela. Que é o que está aqui, né? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem está para vir da glória do seu Pai, com os seus anjos. Então restituirá a cada um segundo as suas ações. É isso, gente. Jesus deixou bem claro. Jesus, quando nós desencarnamos, quando nós morremos, e depois também, mas quando nós morremos, ao entrarmos em contato, ele nunca, jamais vai perguntar, não que não seja necessário, na Terra é necessário, mas nunca vai perguntar seu status. Deixa eu ver aqui, você tem Face, você tem... Ah, tem, né? Então deixa eu ver aqui. Jesus. Você era advogado, você era médico, você era empresário, você era bilionário. Para Jesus, Elon Musk lá, o homem mais rico do mundo, e o careca da Amazon lá, mais ricos do mundo, e eu, ou o morador de rua mais simples que você conhece na sua cidade, para Jesus, para Deus, para a espiritualidade, quando a gente morre, Elon Musk e o morador de rua mais simples que você conhece, que está lá, estirado na rua lá, nesse momento, dormindo, passando frio, necessidade, fome, é a mesma coisa. Mesma coisa. Essa parte de que roupa usava, de que carro usava, de que mansão tinha, iate, Jesus não vai perguntar. Não. Ah, tudo bem. Quais são as obras? Aí o Elon Musk vai dizer que eu ajudava lá, eu fiz prédio, eu fiz foguete, eu fiz coisa. Mas interessante. Mas você ajudou alguém? Você aconselhou, você orientou, você enxugou a lágrima, você deu o ombro amigo. As obras são essas. E muita gente, quando entra em contato com a Bíblia, com o Evangelho,
até se afasta, porque erroneamente o sistema ensinou que obras é obra, né? Obra é coisa grande. Se eu não puder falar em público, então eu não tenho direito de ser religioso. Se eu não consigo doar bens materiais, se eu não consigo doar roupa, se eu não consigo doar alimentos, se eu não consigo doar um caminhão disso, casa, bicicleta, brinquedos, dinheiro, eu não sou digno de ser evangélico, ser católico, ser espírita. É errado. Porque a obra que Jesus pede é justamente o contrário. É uma palavra amiga. Não nem uma palavra, é simplesmente tirar o fonezinho do ouvido, desligar o celular, ou botar o celular no bolso e ouvir, estar presente do momento em que a pessoa vem falar com você. Seja amigo, seja irmão, seja marido, seja patrão, né? Seja gestor, estar presente. Nesse ato de você estar presente, fonezinho de ouvido, celular no bolso, você está realizando uma obra. É esses pequenos detalhes, essas obras que Jesus vai perguntar. E é essa a importância. E é esse o convite que nós estamos fazendo na humanidade. É o momento de cultivarmos e mostrarmos para Deus a nossa obra. É sermos mais empáticos. É conversarmos mais. Ouvirmos mais. Orientarmos mais. Há N formas de orientar sobre Jesus, sem falar o nome Jesus. Quando você aconselha alguém sobre um ato correto, uma atitude que devemos fazer, sem falar o nome de Jesus, mas é uma coisa honesta, é um conselho que é para o bem da pessoa e a pessoa vai crescer, a pessoa vai ser uma pessoa melhor. Você está falando de Jesus sem falar diretamente de Jesus. Você está fazendo as suas obras. Você está tornando-se uma árvore frutífera. E isso, meu amigo, minha amiga, dá uma felicidade para Jesus, para a espiritualidade, para os seus mentores, para os seus anjos de guarda, que vocês não fazem ideia. Quanto mais vocês forem honestas consigo mesmos perante Jesus, mais Jesus te ajuda, mais os teus mentores te protegem e mais a vida sorri para você. Então, a importância de cultivarmos obras boas. Então, para terminar, que já estamos terminando, pois o Filho do Homem está para vir na glória do seu Pai com seus anjos, então restituirá a cada um segundo as suas ações. Né? Amém. Vos digo que há alguns dos que estão de pé aqui que não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Que não provarão a morte até que vejam o Filho do seu homem. Ou seja, aqui Jesus está falando, obviamente, na espiritualidade, né? Porque quem estava de pé, ele estava olhando. Né? Pessoas que leilões, né? E liguei. Não tenho vivo até agora, né? Deu 30 anos, 20 anos, morreu tudo. Não ficou ninguém. Então Jesus está falando a vida após a morte. E o que Jesus diz aqui? Então, digo que alguns dos que estão de pé aqui que não provarão a morte, até que veja o Filho do Homem vindo em seu reino. A morte é a reencarnação, né? Morre, os caras do corpo voltam, até ver o reino. Ou seja, enquanto eu não me melhorar, enquanto eu não voltar para Jesus assim, a seguir os seus preceitos no coração,
a ser um homem e uma mulher de bem de verdade. Enquanto eu não aprender isso, eu vou ter que vir e voltar. Então a morte não vai ter, né? Porque o conceito de morte para a maioria da população é para acabar tudo, né? Então por isso que Jesus, a morte não vai ter para essa gente. Porque tem que voltar e a morte não existe, mas a morte é só do corpo, é só da física. Então, esse foi o resumo, então, né? Requisitos para seguir Jesus. Esse foi... Deixa eu ver se eu acho a frase aqui que está aqui. Siga o seu coração. Seja honesto, honesta. Siga os preceitos de Jesus sem abandonar tudo. Porque a proposta de Jesus não é abandonar a materialidade, é equilibrar. Hoje está aqui, mas trazer Jesus até equilibrar. Quando você consegue equilibrar, você consegue viver na materialidade, você consegue viver tudo que os ímpios vivem, mas sem ser igual, que tem uma diferença enorme. Hoje a gente vê muito religioso, religiosa, tentando fazer isso, viver igual aos ímpios, mas fazem a mesma coisa. Se está no meio dos ímpios que faz fofoca também. Está no meio dos ímpios que só vivem encharcados, fica encharcado também. Não. A gente pode estar no meio. A gente pode estar no meio mesmo. E não precisar fazer igual. Porque Jesus ia nas festas, lembrando, agora para terminar mesmo, Jesus ia nas festas, ia. Jesus ia nos casamentos, ia. No meio, aquele povo, né, imagina, só tranqueira. Mas ele ficava na dele. Ficava na dele. Quem se aproximava, abraço, beijo, também te amo, e papapá. Jesus acolhia, que é o nosso dever como cristãos, né? Mas também quem nos aproximava, Jesus não ficava... deixa eu sentar aqui no grupinho de vocês, aqui, deixa eu... Aí, por quê? Porque Jesus sabia que aquelas pessoas que não se aproximavam dele não estavam preparadas ainda. Não entenderam a mensagem. Não sabiam quem realmente é Jesus. E Jesus não força, assim como nós não devemos forçar ninguém a nos aceitar. Então, Jesus fisicamente está lá, mas não faz igual. Não bebia, não fumava, não batia a boca, brigava já. Não dava em cima das mulheres, né? Casado. Mas ia. Então, Jesus não proíbe. Que muita gente, muito religioso, acha que é proibido tudo, né? Mulher não pode usar roupa, saia, mulher cabelo comprido, não pode usar maquiagem, homem não pode fazer mas nada a ver. Jesus não proibiu nada. Nada. Está na nossa consciência o que é certo e o que é errado. Não é porque está no meio dos ímpios que é igual. E nós temos muitas provas no decorrer aí da vida que podemos estar no meio, trabalhar, viver no meio, e não somos iguais. Jesus permite isso, isso vai mostrar que não está no ato da proibição. Porque não adianta eu com medo da minha fé, se eu sou mulher, realmente não usar vestido curto, realmente não usar roupa curta, realmente não vou fazer maquiagem, porque a minha fé diz que não é. Mas se o meu íntimo fica daí em contradição, né? Porque eu quero, me sinto bem. Porque o caráter, a índole, a moral, não está na roupa. Nunca esteve. Porque se fosse assim, Jesus teria só pregado, orientado nos templos religiosos, porque lá nos templos religiosos era que nem as igrejas, que nem os centros espíritas hoje. A pessoa vai o mais arrumado possível, né? Terninho, cabelinho na régua, as mulheres aquele vestido bonitão e tal, né? Não, Jesus pregava no meio do povo, porque não importando quem tinha roupa, quem não tinha, quem estava com roupa rasgada, quem estava com roupa suja, com os dentes podres ou não, porque era a população, né, gente? E dava naquela época.
não tinha os cuidados que nós temos hoje, então era dente podre, era barba, era mulher descabelada, era tudo. Né? Suor, né? Imagina, deserto. E Jesus estava ali, no meio. Por quê? Para dizer assim, ó, não adianta, Jesus, é como, cada ato de Jesus tem várias mensagens. É como se Jesus não disse, né? É como se Jesus dissesse, eu estou no meio do povo aqui, da população, falando, que para mim não importa, só porque o fariseu ali tem roupa rica, bonita, roupa de marca, e o fulano, a fulana ali está com a roupinha rasgada, é o morador de rua. Não. Se aquele morador de rua, e eu já conheci lá em Porto Alegre, aquele morador de rua, é honesto, é do bem, entende as mensagens de Jesus, Jesus dá mais atenção para ele do que para o fariseu que está com o terninho, que está com a roupa. Então, muita coisa, a gente tem que abrir os olhos, gente. Muita coisa que a gente olha assim. Não é porque a pessoa está ganhando milhões de reais, carro importado, mansão, e falando de Jesus e tal, que é abençoado por Jesus. Isso aí é para ludibriar a humanidade. Porque a verdadeira bênção de Jesus é estar bem consigo mesmo. Bem material é consequência, mas estar consigo. Jesus não prega prosperidade. Jesus prega a felicidade, a harmonia. E aí, por isso que Jesus quer o discernimento, quer que vocês aprendam a ler, a interpretar, a estudar, não só ouvir o que o Eduardo fala, não só acreditar no que o Eduardo fala, mas pesquisar, trazer à luz do seu entendimento, do seu conhecimento. Vê se tem coerência o que o Eduardo está falando. Vê se faz sentido. Vê se aquilo que o Eduardo está falando reconforta o meu coração. Me ajuda a melhorar minha alma, minha autoestima, a ser uma pessoa melhor, a, como diz aqui, a deixar para trás, né? A negar o eu passado, as coisas ruins que eu fazia, o jeito que eu levava a vida negativamente, a minha baixa estima e todas as coisas ruins contra Jesus, e trazer as coisas boas, autoestima, felicidade, harmonia, bons exemplos e papapá, ser uma pessoa melhor. Essa é a mensagem. Então, como já deu o nosso horário, né, 1h e pouca, bora fazer a nossa prece de encerramento. Obrigado a todos os irmãos aqui do Quai, do Face, do YouTube que estão conosco. Bora fazermos nosso encerramento, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade que eles nos concederam. A todos nós, amigos, amigas das redes sociais e por aí vai, de estarmos juntos, reunidos, numa família estelar, rememorizando, porque tudo que nós falamos aqui, tudo que nós estudamos, que nós lemos, já está no seu coração, já está no seu íntimo, só está adormecido, só está ali, esperando alguém dar o toquezinho, ligar o interruptor e você descobrir o seu propósito, o porquê de estarmos reunidos, o porquê que Jesus está reunindo tantas pessoas para reviver, rememorizar, relembrar os ensinamentos. Que todos nós não estamos à toa neste momento na Terra. Vou sempre repetir porque é a verdade. Doa quem doer, acredite ou não. Nós temos os últimos 50 anos para mudar, para trazer luz, para trazer esclarecimento, para trazer o amor de volta para essa terra que está esfriando, que ainda se encontra fria. Mas é o nosso papel, como religiosos de qualquer religião,
mas que professam os ensinamentos de Cristo. É o nosso papel mostrar que tem um outro viés, que não é só o mal que está em evidência, mas o bem está se levantando. Os homens e as mulheres de bem estão mostrando, estão saindo das suas tocas, estão saindo dos seus esconderijos e estão criando coragem para mostrar que sim, nós vamos mudar o mundo. Não o mundo completamente, mas vamos mudar nós. Porque nós mudando em nós, nós sendo melhores, quem convive com nós, seja na família, seja no local de trabalho, seja na comunidade, seja no país, também muda, também melhora. E essa é a missão de cada um de vocês. Ser um ponto de luz no lar, no trabalho, na vila, no bairro, na cidade, no Brasil, no país e no mundo. Então, com o Pai Nosso, damos por encerrado o nosso estudo de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo mal. Que assim seja e assim será. Amém, amém e amém. Fique com Deus e até a próxima.